Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos que vamos, hein? Quase a terceira temporada, ainda encerrando a segunda temporada. Tá chegando. Agradecendo o carinho da sua audiência, lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para mais de 7 estados na Rede Meu Norte e para o YouTube para todo o planeta, né, Kilson? É verdade, vamos que vamos, porque a temporada que vem aí, hein? Vai mudar promete, muita coisa. Hein? Todos os sábados às 10h30 da noite, você acompanha na TV e no YouTube 2 vezes por semana aqui no nosso canal. Lembrando que nós já somos mais de 87 milhões de views lá no TikTok, 5 milhões de curtidas, mais de 320 mil seguidores. Também no Instagram, no Kawaii, no Facebook. Vai lá, só procurar IELCast, você tem acesso a tudo isso, tá bom? O episódio de hoje está muito bacana. A gente vai falar principalmente sobre a prevenção de como cuidar hoje das pessoas que estão viciadas em drogas, saber como esse comportamento pode mudar em 2023 com prevenção, com combate, com ação, com recuperação, com reinserção, o que é muito importante, viu, Kilson? É verdade, sempre ali ao lado da família, né? Tem que envolver a família. Se não envolver, não vai pra lugar nenhum. Aliás, você tá muito elegante, cara. Heron, veste o homem atual. Você encontra onde, a Heron, Kilson? Nas lojas Noroeste, Maranhão e Piauí. E também lá no Teresina Shopping, né? Abraço, papai Rondinelli. Alô, papai Rondinelli, um grande abraço. Deixa eu te pedir uma coisa, dá um like aqui embaixo já, deixa o seu comentário, qual o próximo convidado que você quer. É importante que a gente entenda também que você consuma os produtos dos nossos anunciantes e patrocinadores que vão aparecer no QR Code ou aqui atrás, tá legal? Como a idade vai chegando, a gente precisa de óculos para ler a pauta, né? Hoje nós vamos receber, Kilson, sim, um menino velho, brincadeira, Thiago, de 39, você não vai acreditar, porque desde muito cedo ele tem um cabelo branco. 39 anos, casado, administrador, especialista em gestão pública, estudante de direito. Ele é funcionário público da Caixa Econômica Federal. Aliás, foi onde eu o conheci há uns 16 anos atrás, é verdade. Foi diretor do Detran, vereador de Teresina, secretário executivo do governo da Prefeitura de Teresina, superintendente do INCRA, agora algumas gestões atrás, na última gestão, na verdade. E no mês de fevereiro agora assume a Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer. São duas coisas que caminham juntas, é importante entender como caminhar, e eu acho que isso vai evoluir sempre muito forte. Ao convite do governador Wellington Dias, eu recebo com muito carinho meu parente... Perdão, eu falei o quê mesmo? Wellington. Porque ainda está na pegada. Governador Rafael, a convite do governador Rafael Fonteles, já corta aí, Denis. A convite do governador Rafael Fonteles. Ele, Thiago Vasconcelos, seja bem-vindo aqui ao IELCast. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço vocês, é um prazer aqui estar com você novamente, meu primo Yeltsin Vasconcelos. Descobrimos esse parentesco lá na Parnaíba, viu, que mas é um parentesco assim lá de Sobral, da Serra. A vida inteira o pessoal perguntando, é teu primo mesmo, né? Cara, você acredita que o Thiago foi meu primeiro gerente de conta? Na Caixa Econômica. Eu vou contar essa história aqui já. Já, foi o meu primeiro gerente de conta da Caixa, mas a gente vai contar um pouco sobre isso. Thiago, são quantos anos de entrega à coisa pública? Na verdade, contando agora, fechando agora no ano de 2023, a gente vai arredondar aí, a conta exata são 12 anos 12 anos. 12 já, anos. né? Então, eu comecei com 27 anos de idade, estava na Caixa Econômica quando eu iniciei. Mas vamos tentar entender, você é de onde, é filho de quem, quantos irmãos? É bom a nossa turma, a nossa audiência, entender um pouco essa origem, né? Bom, eu sou daqui de Teresina, eu nasci aqui em Teresina, mas meus pais são oriundos do interior, né? A minha mãe já nasceu aqui, mas veio numa família da Prata, onde eu herdei o Mendes, não é do seu tio Iveltman, né? Que eu brincava, que o tio do Yeltsin tinha meu sobrenome completo, Mendes Vasconcelos. Pois é, meu pai é Mendes Vasconcelos, minha mãe era Vasconcelos, meu tio Iveltman Mendes Vasconcelos, mas por isso que a gente brincava, né? E o papai, ele é de Beneditino. Na verdade, a família do meu pai veio realmente do Ceará, como você colocou. Meu avô morava ali na região de José de Freitas, minha avó Campo Maior, que hoje é um município de Nossa Senhora de Nazaré. Se conheceram, mas o meu pai é o terceiro filho de 6 e ele já nasceu em Beneditino. Não nasceu com os meus 2 outros tios lá em Campo Maior. E ele veio para Teresina para terminar o 2º grau. Naquela época não tinha toda a cidade do interior. Conheceu minha mãe na escola, né? E aí se conheceram na escola, se namoraram e aí daí... E naquela época era uma outra época, os relacionamentos eram bem mais joviais, né? Eles casaram muito jovens, né? Eles estudaram no Paulo Ferraz, ali na Vermelha, foi onde se conheceram.
E quando eu nasci, eu acho que o papai tinha 21 anos de idade, pra você ter ideia, né? Era novinho, e né? a mamãe é um ano mais velha que o papai, é 22 anos de idade. Então, eles me tiveram... Qual a profissão dos dois? A minha mãe, ela é pedagoga, né? Trabalha na Secretaria de Educação, mas o papai é falecido, o papai era administrador, tinha formação em psicanálise clínica, né? Mas empresário desde jovem. Ele chegou aqui, eu estava contando, ele chegou em Teresina, pra você ter ideia, para viver, ele foi entregador de jornal, né? Ele foi padeiro em Beneditino, foi entregador de jornal, trabalhou lá na roça com meu avô. Aí depois de entregador de jornal, meu tio arrumou um emprego para ele de office boy, numa loja de material de construção. Meu tio foi office boy, virou vendedor, ascendeu a condição de vendedor, aí arrumou a vaga para meu pai. O papai virou vendedor, passou dele, virou gerente do irmão mais velho. Aí meu tio foi para o ramo da horticultura, de vender frutas e tal, e o papai continuou na construção civil. Aí se tornou gerente de uma loja de material de construção na Praça Saraiva, depois foi contratada por outra na Frei Serafim, até que virou dono do próprio negócio. E aí chegamos a ter 7 lojas de material de construção em Teresina, né? 7? Qual era o nome da loja? Aço Forte Material de Construções. Papai foi funcionário da dona Irene, irmã do Paulo, né? Eles eram da Casa Nova, papai foi gerente da Casa Nova. Ela era, na época, casada com o Ricardo Malta, que foi embora para o Pernambuco. Quem que assumiu? Ou vocês venderam? Não, aí houve a falência da empresa, eu já estava saindo da adolescência para a juventude, mas na época a gente montou uma cerâmica, papai na época dessas lojas. E aí ele ficou com a cerâmica, né? A gente tem uma cerâmica na região que o Som Jones conhece bem lá. Acho que ele vai várias pescarias na região. E papai ficou cuidando da cerâmica até falecer ainda vai completar 2 anos agora em março. Recente, né? 2 anos. Na muito pandemia. Qual o papel dele na tua vida, assim? Na verdade, meu pai era, como de a maioria das pessoas, meu pai era o meu herói, era o meu exemplo, né? Então, assim, papai foi quem... Sempre, lógico, minha mãe também é muito guerreira. Minha mãe abriu mão do trabalho para cuidar do lar, enquanto papai ia empreendendo, ia conseguindo desbravar. Mas assim, meu pai me ensinou muita coisa, né? Foi ele que fez todo o esforço para pagar uma educação de qualidade para mim, desde a escolinha risonha, ao diocesano e tal, e sempre estimulou para mim procurar trabalhar desde jovem. Então, assim, ele tem um papel extremamente... Ele acreditava desde muito cedo que a educação era o único caminho para mudar a realidade. Ele sempre me disse isso, né? Ele disse, meu filho, só tem 2 coisas que vai transformar a sua realidade. É educação e trabalho. Talvez eu não tenha tido a oportunidade de ter a educação que você tem hoje, mas que vai transformar a educação em trabalho. Então, foram as 2 coisas que ele me orientou a fazer. E assim, já que você tocou nesse ponto... O que o papai fazia, Yeldson? Eu gosto de contar essa história. Papai, ele, como trabalhava, ele era gerente de loja, ele me acordava 4 da manhã, porque ele montou um comércio na nossa casa, uma quitanda, e aí ele saía bem cedo para fazer compras na Ceasa, e eu achava o máximo acompanhá-lo. Então, eu ficava pedindo, pai, me acorda, me leva. Ele me acordava, me levava lá, comprava fruta, verdura e tal, a gente passava na granja, comprava o frango, padaria, comprava o pão. Bom, ele colocava tudo lá na quitanda, e ele dizia assim para mim, né, era já volta às 7 horas da manhã, dizia, seu pai vai sair para trabalhar, eu tinha 7 anos de idade, isso, e eu vou sair para trabalhar, sua mãe vai ficar cuidando da casa, ela vai limpar a casa, fazer a comida e ensinar a tarefa para sua irmã. Você fica aqui dentro da quitanda fazendo a tarefa sozinho, só grite sua mãe se você tiver alguma dúvida na tarefa ou no troco. Né? E foi assim que ele me ensinou o valor do trabalho. Lógico que muita gente vai criticar fala, trabalho infantil. Não, eu discordo. Aquela época era outra época, né? Mas também. Eu discordo de você colocar uma criança para trabalhar em condições subhumanas e tirar ele a oportunidade de estudar. Mas se tiver a oportunidade de estudar para ensinar o trabalho... Aí o que meu pai fez comigo, na verdade, me despertou, não arrancou nem um pedaço, Yeldson. Eu, na verdade, hoje trabalho... Né, Falta, por exemplo, isso, a oportunidade para o garoto ali de 14 anos aprender um ofício paralelo aos estudos? E eu acho que isso tinha que estar hoje, era dentro da nossa educação, na verdade, né? E a gente vê em outros países que tem essa educação que já profissionaliza, dá a ideia do que você trabalha. Isso eu aprendi de casa, era uma forma de educar também, entendeu? Eu vejo como uma forma de educar. O que meu pai fez comigo foi uma forma de me educar e de mostrar na prática o valor que o trabalho ia poder me gerar oportunidade, assim como a educação. E, na verdade, a educação realmente abriu porta na minha vida e transformou. São quantos filhos lá? Somos 4, na verdade. Eu, a Sara, né? Então, mais velho? Eu sou mais velho de todos. Eu, a Sara tem 37. Se você ouvir um barulho aí, é que tá chovendo, tá uma trovoada danada. Eu falei, só pode estar passando um avião. Lá é raio mesmo. Aí tem a Suzana, uma irmã que mora em São José dos Campos.
É, a Suzana, e tem o Petros, que ele tem síndrome de Williams. Que a gente vai falar muito sobre isso hoje também especial. aqui. É uma pauta, eu acho que não é importante, ela é essencial. Exato. São duas coisas diferentes. E aí você foi nessa caminhada e, pelo que eu entendi, de certa forma, pela ocupação do seu pai, sua mãe com os outros irmãos, você foi meio que andando, né? Andando sozinho na frente, né? Bom, a gente teve essa oportunidade para trabalhar. Eu passei muito jovem no vestibular, né? Passei muito jovem no Tu era vestibular. CDF, não? Não era CDF, mas eu sempre ficava ali entre os 5, 10 primeiros da turma. Minhas notas sempre eram muito boas, tinha uma habilidade para aprender ouvindo. Então, se eu prestasse atenção na aula, bacana, né? Ir embora, né? Não precisava ficar em casa. Não. Era a mesma coisa. Aí, os colegas iam lá pra casa, aí quando chegava a véspera da prova pra estudar, eu ficava jogando videogame, jogando bola, e os caras entravam na minha pegada. Quando saía a nota, eles tiravam 4, eu tirava 10. Os caras ficavam sem entender, pô, Thiago, tu tava jogando Porque tu videogame. estava prestando atenção na aula. Eu tinha prestado atenção Aí na memorizou aula. bem. Mas, eu disse assim, eu sei que a gente daqui a pouco vai entrar na Mas dá questão, tempo, fica tranquilo. na questão política que eu me lembrei. Eu não sou de família política, né? Na verdade, eu procurei há 3 gerações para trás, não conheço um candidato a nada, nem do lado do papai, nem do lado da mamãe. Mas eu acho que até pela característica física, né, que é peculiar minha, que é o cabelo branco, começou com 8 anos de idade. Como? Começou com 8 anos de idade, o cabelo branco. Começou com uma mechinha aqui, bem no meio. Aqui quase não tem mais cabelo, mas foi bem aqui. E o que acontece? Da 5ª série no diocesano até o Desculpa interromper. O que é muito engraçado é que o cabelo dele do braço é todo preto. Tá e a tudo- cabeça é toda... Mostra assim pra ver, Thiago. Aí, ó. Não tem, velho. É meio louco. Da sobrancelha tá querendo ficar branca agora. Né? Mas é preto também. É preto, é um é preto, negócio é meio preto. atípico mesmo. Mas enfim. Então, o que acontece? Na 5ª série, eu estava contando aqui no bastidor, um professor entrou na sala, professor de ciência, né? Deus o tenha, saudosa memória, Carlos Alberto, e falou assim, responde aí, velho. E naquela época não tinha bullying, que até era o professor que habilitava. Imagina hoje... E aí o colega falou assim, não, professor, vem não, vem é feio, vovô. Aí me batizaram de vovô na sala Aí de ficou o aula. apelido de vovô. Ficou. Então eu fui eleito líder de turma dessa 5ª série até o 3º ano. Porra. Então é como se na verdade já viesse uma preparação. Entendo que Deus me preparou para um desafio no futuro e eu venho aprendendo da escola. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre política, assim, tipo, política essa que eu me envolvi, política partidária, que decide a coisa pública, foi no 2º ano, e diga por quem? Pelo Sebastião Urias Moura. Sério? Ele virou para mim um dia na sala, aí falou assim, nós estudamos juntos, né? 2º ano lá no ângulo. E ele virou para mim e disse, rapaz, tu vai ser político. E eu falei, esse cara tá ficando louco, o que eu tenho a ver com política? Mas... até aquele momento eu não tinha entendido realmente qual era o meu... Mas ele, pela visão... Logo ele lá na cidade dele, né? Elisbão Veloso, ele vinha de uma família política, toda, né? Então ele já conhecia um pouco disso. Mas esse aí. foi o primeiro despertar mesmo, assim? Tu nem imaginava? Não imaginava. Sendo bem sério pra você, eu vinha naquelas eleições de líder de turma, no oba-oba, na brincadeira, era o chefe da turma. Mais fácil pra dar uma namorada, tinha um destaque maior. Negociar, né? Minha esposa vai assistir isso aqui? Não, relaxa. Não, mas naquela época você não já conhecia, não? Não. Ah, então tá Não, tudo de conhecia não. Mas E aí, tu foi verdade. evoluindo sobre isso Foi. e começou a ganhar gosto. Foi mais ou menos isso. Eu passei no vestibular muito jovem, que era a parte que eu estava contando, e voltei para falar da escola. Passei com 16 anos. Passei para administrar. Vestibular para 16? 16 anos. 2º ano ainda eu passei. Comecei a fazer administração na Universidade Estadual do Piauí. E no meu 2º ano lá na UES me convidaram para compor o centro acadêmico, né? Então aí já vai essa política estudantil, fui me envolvendo com ela. Na sequência eu passo para engenharia civil na Universidade Federal. E aí, no meu 2º ano de engenharia civil, já me elegem presidente do centro acadêmico. Então, Tu gostava mesmo do negócio. foi uma coisa que não teve como fugir. Não deu pra né? pensar muito, não, Tiago? Já foi por osmose, foi brrr. Bom, assim, como essas coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida, tem também a criação que eu tive dentro da igreja, me afastei, depois volto. Quando eu volto, já me colocam líder de mocidade, líder de jovens de uma congregação ali. Então, as coisas foram acontecendo. Eu passo no concurso da Caixa, né? Com quantos anos? Com 21 anos. Novo pra caramba. Assumo com 22 para 23, eu acho. E detalhe, naquela época, Banco do Brasil, ainda hoje, né? Banco do Brasil, Caixa, a maioria, os dois principais bancos, né? Eles são bem nessa pegada da esquerda mesmo, né? Dos movimentos sociais. Tinha greve e tal. Não era muito- bem... Eu lembro da época do meu pai lá, cara. Pois é. Então aí a gente vai para Parnaíba, mas antes de eu ir,
eu lembro que eu tinha vontade... Aí eu comecei a despertar a vontade de ser candidato a vereador em Beneditinos, que era a cidade do papai. Eu votava em Beneditinos, né? Não era nem Teresina? Não, eu votava em Beneditinos. Eu inclusive lembro até hoje quem foi meu primeiro voto, porque é interessante a forma como a gente acelerou rápido, a gente evoluiu. Quando eu comecei a votar, e eu não sou nem tão velho assim, né? 39 anos. Pasmem. Quem decidia quem a gente votava eram os mais velhos. Eu chegava e minha avó dizia, vocês vão votar nesse aqui. Era. Mas aí a gente entrou na era da informação e da tecnologia e hoje são os mais jovens, né? Porque tem acesso à informação mais rapidamente, que influencia os mais velhos. Então inverteu, na tua opinião, isso? Eu vejo que inverteu. Eu que tenho vivido dentro, eu percebo que inverteu. E eu lembro como se fosse hoje, eu chegando para minha primeira votação em Beneditinos e minha avó disse, olha... Lá pertinho do açude. Lá pertinho do açude. Ela disse, você vai votar para vereador no Dr. Romeu. Dr. Romeu, pai da Selma Figueiredo, esposa do Wesley. E aí eu ainda lembro o slogan do Dr. Romeu. Dr. Romeu, meu voto é seu. Bem óbvio, né? Votei no Dr. Romeu para vereador e votei no Florencio Mendes. Nunca tinha visto na vida. No Florencio Mendes para prefeito. Mas olha só a história, né? Como minha origem é simples, eu não me envergonho dela. A minha avó tinha um emprego que eu achava que era de merendeira de uma escola em Benetina, Raimundo Araújo Prado, mas na verdade era de Serviço Gerar, dado pela primeira-dama, esposa do Florencio, que tinha sido prefeito há um tempo atrás. E nessa primeira eleição, o Florencio não era prefeito, estava tentando voltar para a prefeitura, e minha avó, por aquela gratidão de quem conseguiu alguma coisa para você, ou da saúde de emprego, me pedia, e pedia todo mundo lá para votar nesse ex-prefeito, que hoje é falecido, Florencio Mendes, e eu lembro que votei a pedido da minha avó lá. Bom, aí eu pensei, não, vou ser candidato a vereador na cidade da minha avó, né? Lá, aí, meus avós me criaram um certo período lá, e aí me preparando para isso, de repente não deu certo ser candidato. Lá apareceu uma dupla filiação, nem sabia que eu tinha me filiado em 2 partidos, descobri nessa hora de tentar ser candidato. E aí eu assumo no concurso da Caixa, 2006 para 2007, vou para Parnaíba. Tinha passado para lá já, Thiago? Tinha passado no geral, na verdade. Eles iam definindo conforme abrindo as vagas, né? Hoje eu acho que é algo diferente, né? Que você faz por área, por praça. Às vezes tem para a região do estado, né? Então era meio que geralzão. E aí me mandaram para Parnaíba. Na verdade eu passei ainda uma semana aqui, eu fiz um treinamento em Fortaleza. Passei uma semana aqui, foi quando eu fui para lá. Então eu fui morar em Parnaíba e falei, não, essa história de candidatura, ela tá meio que parada, mas assim, em 2006, 2004 foi essa eleição que eu tentei ser candidato em Beneditinos, mas eu ajudei um amigo aqui em Teresina, né, o Hélio da Graça, também de saudosa memória, teve cerca de 2.000 votos, ajudei o candidato a prefeito, fizemos uma reunião, me envolvi, e ali eu fui tomando o gosto. 2006 eu ajudei o Hélito e o Wilson virou vice, eu tinha estudado com o Rafael, filho mais velho do Wilson no Diocesano, e ajudei a doutora Lilian, hoje conselheira, para deputada estadual. Na época PSB, né? Isso. Só que naquela época ainda não tá, assim, a minha ideia de candidatura era Beneditinos. Inclusive a gente ajudou essa campanha dele lá em Beneditino, e o doutor Will sempre tinha tido em média 180 votos em Beneditinos. E com esse apoio do grupo que a gente juntou lá, a doutora Lilian fez 505. Eu lembro, eu gravo isso desde a época, né? Bom, mas aí eu passei no concurso, a Caixa me chamou. Falei, nem candidatura em Beneditino, nem Teresina, nem nada, vou morar em Parnaíba. E Parnaíba é apaixonante, né, Yeltsin? Eu disse assim, rapaz, eu vou ficar aqui o resto da vida, não quero mais... é maravilhoso. Mas ir embora. Aí conheci o Yeltsin, né? Foi naquela época ainda. Foi, conheci, cara. E fica assim, muito feliz de ver, que aproveitar um depoimento. Eu sei que você quer falar sobre mim, mas é porque eu lembro do Yeltsin, entrevistador de rua da TV Costa Norte, cara. Foi. Ele na rua lá, entrevistando e tal... E eu, assistente de negócio, que era uma espécie de gerência lá da agência, era quem cuidava da carteira dele. Aí eu queria abrir eu tinha que ter um cartão de banco. Que eu tinha uma vontade, e foi o Thiago que primeiro me atendeu na Caixa. Eu tinha lá no meu pé, rapaz, bora. Libera um crédito aí, pô. Uma grana, né? O homem já querendo crescer, viu, que eu disse, rapaz, uma granazinha. Tu lembra que naquela época eu queria empreender, queria correr de um lado pro outro, tinha um monte de ideia, mas não... Ele o cara já era bem comunicativo, sabe? Bem... Gordão, né, na verdade. Uma vontade de crescer, e assim, e ele me cativou, rapaz. Ele facilmente, ele vai, se você deixa ele conversar com a gente, ele... Vai embora, né? E aí a gente atendeu e criou um certo elo, né? E a gente estava falando agora ali embaixo no escritório, falando sobre isso, né? Que como é bom ver a evolução de ambas as partes, né? De correr para um lado, outro correr para o outro. E uma hora ou outra a vida cruza novamente, né? Verdade. Eu fiquei muito feliz. Eu estava lá em Parnaíba ainda quando ele veio para cá, né?
E eu comecei a ver o Yeltsin, eu falei, cara, Deu certo. meu cliente lá, rapaz, meu primo, a gente já brincava com essa história. Pô, o cara tá... Era bem Daqui a pouco isso. ele virou apresentador e tal, e aí... O bom, Thiago foi vereador embora. aqui depois, ele vai chegar nessa parte. Não. Aí não, a parte de eu ser diretor do Detran. Mas depois que eu falo. Aí eu vim de lá pra cá, fui transferido pra cá e... Bom, aí pouco depois o Wilson assume no lugar do Wellington e me convida pra ser diretor do Detran. E quando penso que não, a vida, esses encontros De novo. e reencontros. Aí daqui a pouco eu recebo uma ligação do Yeltsin. Cara, vem dar uma entrevista aqui no Bom Dia e tal. E aí a Você tem gente... quantos anos? Tem... Tu assumiu em... Tem 12... Não, tem 12 anos. 12 que é anos, quando eu comecei. foi. Justamente. Foi o primeiro cargo, né, na verdade. Vai completar 13 anos, na verdade. Eu falei no começo de 12 anos, mas vai completar 13, que foi 2010, aquilo ali, né? Que foi meu primeiro cargo. 23 já. Nesse primeiro cargo, Thiago, como é que você lidou com a minha primeira habilitação, que é um projeto fantástico e que agora o governador Rafael promete oferecer capacete, né? Bom, eu acho que é muito importante você disponibilizar a população, eu não só pelo benefício da CNH em si, mas pelo fato, pela necessidade que nós temos de formar bons condutores, né? Então, quando o governo do estado ele cria um programa como esse, ele recria, ele retorna, ele tanto está contemplando a população de baixa renda, como ele está fazendo com que esse nosso condutor ele se prepare de forma adequada. E é importante a gente colocar isso aí, Kilson, porque quando eu experimentei ser diretor do Detran, eu vi o tanto que os nossos condutores são inabilitados, mal formados, mal educados, né? A partir daí eu comecei a defender, inclusive, que a educação de trânsito fosse uma disciplina transversal, né? E, bom, você precisa dar atenção àquele período de formação ali na autoescola. Mas passa no centro de formação. Mas passa por uma formação viciada. Infelizmente a gente tem muita gente que tem outra obrigação, ele quer só bater um ponto ali numa aula e tal, não quer assistir direito, ou quer um tempo recorde. E assim, é importante, eu sei que aqui tem essa responsabilidade, o seu podcast. Importante dizer que essa fase que você está tirando a carteira de formação, ela é extremamente importante. Sem sombra de dúvida. É a fase mais importante, né? Por que eu defendo a disciplina transversal? Porque você educar um adolescente, um jovem, é mais fácil do que você mudar a mentalidade de um adulto. Mas veja só, independente de qual seja a sua idade, se ainda é bem jovem ou já adulto, esse período de formação é importante. Tudo que a gente vê de problema no trânsito não acontece por culpa do veículo. O veículo não anda sozinho, né? Uma motocicleta não anda só. Então, tem a imperícia, tem a responsabilidade do condutor, por isso que é importante você ter uma formação adequada para que você respeite esse espaço de convivência. Eu aprendi desde então que o trânsito é um espaço de convivência, em que você vai ter o seu direito também, como você vai ter a sua obrigação, você vai ter uma liberdade e o outro também vai ter. A arma então, não dispara só também. Pô, é como arma, exatamente, não dispara só. O veículo acaba sendo arma se mal utilizado. Tem incidentes, acidentes, tem fatalidades? Tem. Mas no geral... Mas quando você pega o principal, você faz um somatório de tudo, você vai ver que a maior parte é... Essa decisão de sair da caixa, ela foi complicada? Eu não saí, nunca saí. Não, digo de se afastar. De me afastar. Na verdade, foi uma experiência nova, né? Eu confesso a você, eu fui criado... Porque também é uma carreira que você pode... E assim, naquele momento, os meus chefes lá no banco, eles tinham em mim uma aposta, né? Era uma carreira promissora, né? De você ascender nessa carreira como bancário. Então, eu já sabia que havia essa perspectiva, mas eu, por tudo aquilo que eu fui vivendo na adolescência, na juventude, eu me inspirei. Eu entendi que a minha missão... Era política. Era política, entendeu? Então, quando chega esse convite, eu vi como a abertura da porta, né? O início dessa caminhada. Entendeu? E deve ter sido um caminhar muito novo, né? Porque até por aceitação no órgão como o Detran, de pegar um menino lá de Parnaíba, que era da Caixa, colocar aqui, até goela abaixo, fica meio complicado, né? Foi difícil. A vida da gente é aprendizado, Edson. Bom, eu vim da iniciativa privada, de uma família pobre. Você chega, com 26 anos de idade, foi quando eu cheguei, a ser diretor. Primeiro eu fui diretor de engenharia e tráfego do Detran, estudante de engenharia da Universidade Federal. Então, não é fácil, né? A maior parte das pessoas, a gente sabe que na política, como em quase tudo que a gente faz na vida, a gente se depara com inveja, com perseguição. Então, assim, na verdade era tudo novo para mim.
E eu venho de uma formação cristã que, tipo, você aceita, você perdoa e tal. Então, assim, eu confesso a você que eu chego lá despreparado, sem maldade, sem malícia, na verdade. Só queria servir, entendeu? Só queria fazer. E, na verdade, quem tá ali e queria o mesmo espaço que você, ele olha, esse cara veio da onde? Ele é filho de quem? E por que ele tá aqui? Por que não sou eu? E que nesse caminho também a gente erra, né? Muitas vezes você se entorpece por determinadas situações e acaba errando, indo e voltando para o lugar certo. Eu vou dar um exemplo para você. Eu cometi um erro capital quando eu comecei, porque eu faço um bom trabalho como diretor de engenharia e tráfego, o governador me coloca como diretor-geral. Aí eu crio uma operação salva-vidas. E ela me deu uma visibilidade absurda. Eu virei uma figura midiática. Bom, só que eu até aquele momento, eu era quem? É um erro capital, certo? É uma coisa que eu não tive oportunidade de voltar no tempo para fazer. Não. Se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, eu ia deixar o projeto aparecer, mas eu apareci tanto ou mais que o projeto. E isso custou minha cabeça. Apareceu o prego, a cabecinha martelaram. Entendeu? É assim que funciona. Só que ninguém me deu essa aula. Eu tive que aprender na prática, E né? é bom. Todo dia eu estava na televisão, estava no jornal, estava não sei o quê. Que era o ofício que mandava, né? Exatamente. E aí, bom, o projeto deu certo. E eu achei que eu estava falando do projeto. Só que, no fundo, a figura do Thiago também estava aparecendo. Assim, natural e por osmose um cargo político ali na Assembleia. Pô, dizer, esse cara, se não segurar ele agora... Ele voa. Vamos dar... Foi uma porrada, assim, tu sentiu a porrada mesmo? Senti, não vou mentir pra você. E assim, a porrada foi dada com requintes, digamos, com requinte de crueldade. Até matéria no jornal botaram, o diretor-geral do Detran acusado de voto. Então, assim, jogaram pesado pra me tirar de lá, entendeu? Mas aquilo te fortaleceu muito. Eu acho que é assim na vida, né? Na minha, na sua, de todo mundo. A dor é que... Bom, a derrota, ela ensina mais do que a vitória. A dor ensina mais do que a alegria, entendeu? É sempre assim. Então... Aí você sai dali pra onde? Eu fui ser vereador. Aí eu voltei. Aí eu era diretor-geral, eu tive que voltar. Que onda louca, né? Eu era diretor técnico, né? Que é assim, engenharia em tráfego. Eu vou diretor-geral. Aí eu tive que voltar com a primeira martelada para a diretoria técnica. Só que de lá eu saio para ser eleito vereador de Teresina. Toda aquela plantação, aquele cultivo que a gente teve, ele floresceu. A população de Teresina, ela reconheceu o nosso trabalho, né? E, bom, ela conseguiu enxergar que aquele jovem era promissor e tal, e que podia fazer alguma coisa. Então, eu sou eleito vereador de Teresina com 29 anos de idade, 10 anos atrás. Quantos votos foram naquela época, Mais de 5 mil votos. É muita coisa. Pra você ter ideia que está assistindo a gente agora, nessa última eleição, ele teve 8 em Teresina. Não, para deputado foi 8. Só aqui em Teresina, né? Só em Teresina. Daí, para manter fora de carga é meio louco, né? Você teve 5 naquela época. 5 naquela época. E foi eleito. Fiquei em 9º lugar, no geral, né? Naquela época com gente que... E assim, foi uma surpresa, inclusive dentro do grupo político que eu fazia parte, né? Então, na época eu recebo uma ligação do governador, na hora que declaram o resultado, ele me liga, tu tá onde? Eu falei, eu tô na igreja, agradecendo aqui. Ele falou, vem aqui em casa agora. Cheguei lá e ele disse, rapaz, como foi que tu fez tanto de voto? Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta, tu tava de verdade hoje olhando para trás, como eu brinco muito que a gente tem que se olhar como drone, né? Às vezes no chão, no patamar assim, no paralelo, você não consegue ver, mas quando você sobe um pouquinho, se olha para o chão, quando você sai e se vê como personagem daquela cena, você consegue entender mais o jogo, para onde você estava indo. Tu estava preparado para assumir ainda ali? Não, também não. Eu não sabia, assim, todas as experiências foram novas, cara. Eu venho de uma origem que eu não fui preparado para aquilo. E eu confesso a você que tudo você tem que, e assim é bíblico, você tem que ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Eu não tinha a prudência da serpente, nem no Detran, nem na Câmara Municipal. Então, assim, eu tinha a simplicidade das pombas, a vontade de fazer, mas eu não tinha experiência absolutamente de nada, entendeu? Então, assim, faltou realmente algum tipo de habilidade. Tato não tinha. Para lidar com a coisa. Mas como era? O que era esse erro? Era de enfrentamento, de... Bom, assim, você precisa ser bem estratégico quando está no campo político. Você precisa ter um misto de várias coisas. Você precisa ter o trabalho, você precisa ter a liderança, você precisa ter o retorno, você tem que se posicionar, ou é sim ou é não. Então, assim, eu
tinha uma bondade excessiva e tudo eu queria resolver e você não consegue resolver. Eu não entendi o peso do mandato. Bom, e no que isso me prejudica? Quando você não tem uma resposta, o seu desgaste é maior de quem diz não. Entendeu? Então eu não sabia Que eu dizer não já tenho. Eu não sabia dizer não para as pessoas. Então, assim, você só tem 2 tipos de resposta, é sim ou é não. E é melhor que você diga o não do que você deixar alguém sem resposta. Outra coisa, o peso do mandato. Eu não sabia a força que o mandato tinha. Eu chegava na secretaria e eu pedia. Não é que eu vou chegar lá arrotando grandeza ou não tenha humildade, não. Mas, assim, você está lá como representante. Foi o povo que escolheu, o outro está nomeado. Então, você tem que chegar lá e dizer, estou representando não só mais as 5 mil pessoas que me elegeram, eu estou representando 1 milhão de habitantes da cidade de Teresina. E eu vim aqui para resolver. Eu deixava os caras me barrigar. Até o cara me matar no cansaço e meu eleitor ver que não tinha representante. Pô, esse representante... Pô, não, é um bodinho novo. Escolhi um cara que não consegue resolver o problema, entendeu? Então, foi aprendendo a duras penas. E aí, assim, você não deixa de ter a vaidade, né? A vaidade, eu não mudei o meu comportamento, né? Não, porque você não tira a sua essência. Mas você vislumbra algumas coisas que lhe tiram foco. Eu concordo contigo, eu acho que às vezes a vaidade ela entorpece em determinado momento da vida e o melhor caminho é o de volta. Não pra frente. É excelente, porque você vai vendo tudo, diz, rapaz, foi aqui. Mas tal. o melhor caminho é o de volta. O problema é de quando a gente se entorpece, você quer com o mesmo entorpecido ir pra frente. Mas é interessante que é o seguinte, porque tem 2 coisas. Que aí você fica nesse caminho da vaidade, você pode agir por inocência ou por prepotência. O meu era inocência. Eu digo a você porque eu realmente não... Não, quando eu te falo entorpece de vaidade, não é sobre querer fazer o mal. Muitas vezes você se entorpece e diz, não, tá tudo bem, toma conta aí. O cara acha que tá tudo bacana, é verdade o que você está dizendo. Eu digo porque, na verdade, tem esses dois lados. Você vê alguém que fica entorpecido, que ele fica voador, que era o meu caso. É voador, é o que eu tô falando, não é por querer fazer maldade, é porque não, tá tudo... porque se fica perdido no ar. E tem aquele cara que acha que virou o rei do mundo, entendeu? Não, agora eu posso tudo, posso peitar todo mundo, não foi esse o caso. Né? A gente lá na frente, a vida, ela Tu concorreu mais uma vez. Aí eu fui à reeleição, né? E não ganhei. Teve o que de votos? Eu tive quase 4 mil votos, né? Tu regrediu em termos de número de votos? Regredi, mas de toda forma uma votação muito expressiva, né? Mas tu tomou um susto com aquilo? Tu imaginava outra coisa? Rapaz, sentia? Na verdade, eu sentia em parte, né? Eu só achava que a gente iria uma mínima chance, né? Bom... Partido errado também? Partido errado, assim, foram uma série de fatores, né? Uma série de fatores. Eu fui influenciado, então... Só tinha 20? Na reeleição eu estava com 32, eu estava indo para... Mas assim mesmo é muito que acontece, né? A turma foi dizendo, vamos dar uma controlada nesse bodinho aqui, eu vou usar essa expressão, vamos aqui botar uma casca de banana para ele. Inclusive o partido que eu fui... Foi mais ou menos assim um erro de estratégia que eu não tinha ninguém para me ensinar. Alguém foi dizendo, como ele não leu na cartilha aqui, empurra ele para cá, entendeu? Então você vê, eu fiquei numa coligação que não elegeu vereador com 5 mil votos, sendo que a minha votação foi maior do que 14 vereadores eleitos. Entendeu? Então, eu tive voto para ganhar a eleição, apesar de ter regredido. Isso, às vezes, é uma... A estratégia que foi errada. Exatamente. Às vezes, é uma gangorra. E a gente tem exemplos sobre isso. Tem você, tem o James Guerra, nas últimas 2 vezes. Erro de estratégia. Entendeu? O James sai do MDB. E se ele tivesse ficado no MDB, era vereador, entendeu? Que loucura. Então, na verdade, me induziram. Alguém que sabia e queria me controlar, né? Eu não vou declinar nomes aqui. Qual era o partido na época? Vamos empurrar para cá. vamos pular essa parte. Tem problema lá, vai. Então, na verdade, quando aquilo aconteceu, Yadis, foi coincidente com um período um pouco antes, na metade do mandato, também perdi o foco. Inventei de ser presidente do Flamengo. Eu não vou dizer para você que eu me arrependo do que eu faço, certo? Até porque nos erros também você adquire algum conhecimento, alguma experiência. Por que você foi ser presidente do Flamengo? Paixão, certo? E paixão é bicho arriscado. Eu gosto de futebol, certo? Eu fui criado, meu pai criou um time, pra você ter ideia, é de casa, é de berço, às vezes papai foi fundador de um time, o maior campeão de campeonatos municipais Benetino, Arraial. Então é de berço. Tu já tinha esse sonho, O papai passou 10 anos sem jogar futebol, porque ele se tornou crente da Assembleia de Deus, e naquela época, que eu era mais jovem, jogar futebol era pecado, né? Papai largou o futebol. Quando ele volta, 10 anos depois, que já estavam começando a liberar,
ele começou a colocar time em todo o bairro. De Teresina ele patrocinava com a empresa que ele tinha. E quando eu entrei no Flamengo, papai disse, meu filho, você tá ficando louco. Eu disse, papai, mas o senhor patrocinando. Ele disse, meu filho, mas era amador, não era profissional. Como é que tu chegou no Flamengo? Bom, eu joguei categoria de base. Eu joguei 5 campeonatos de base. Joga ainda? Rapaz, tu barrigudo, mas eu tenho. Mas bate uma bolinha. As articulações. Tu tá no quilapa de bucho ainda? Quilapa de bucho. É. Bom, aí eu joguei 2 sub-17 pelo River, 3 sub-20 pelo Tiradentes e meio ano de profissional pelo River. Vi que não tinha futuro aqui, eu tinha passado jovem vestibular, a empresa, tentando segurar a empresa para não falir. Mas ficou essa... Jogava em que posição, Thiago? Volante. Volante. Mas era um volante bom de armação e de passe, era segundo volante. Bom, aí eu machuco o joelho com... Mais ou menos nessa época que eu entro na Caixa, eu arrebentei, passei 2 anos sem jogar futebol, faço a cirurgia e volto a jogar campeonato de barra. E quando eu tô vereador de Teresina, eu vi o Flamengo perder aquela sede, aquela confusão toda. Falei, pô, o Flamengo é um patrimônio da cidade, é um patrimônio do Estado, vão deixar acabar e tal. Será que eu não posso ajudar? Eu imaginei que eu podia resolver aquela bronca, entendeu? Não foi, pô, aí o cara, tá pensando em voto. Não, me elegi sem Flamengo, eu queria ajudar. Eu falei, rapaz, bora juntar uma galera aqui, bora ajudar, resolver. E assim, é um patrimônio material e cultural. Você tem o Rivengo, é uma marca internacional. O River tá bem, o Flamengo precisa estar bem, o Flamengo tá bem, o River precisa estar bem. Eu falei, vou dar minha contribuição. Só que quando eu entro, o que aconteceu? A galera não vem junto, porque Todo mundo disse que vai? Todo mundo disse que vai. E aí a galera disse, não, se ajudar o Flamengo, tá ajudando o Thiago político. Então, ninguém ajuda. Aí eu fiquei sozinho. E eu era figura pública, né? Você tem uma carência de pauta esportiva aqui no estado do Piauí. Pra você ter ideia, eu estive, a Câmara faz um levantamento quantitativo. Eu estava entre os mais atuantes os 2 primeiros anos. Se eu dei entrevista numa grande... um grande canal de televisão aí nacional, se eu dei 2 vezes, eu dei muito, né? Quando eu vi o presidente do Flamengo, em 15 dias eu tinha dado 4 entrevistas em horário nobre. Porque a pauta esportiva, ela carece de informações. E aqui não tem muito. A política, né? Não. A política, o cara ou faz muito, ou faz bem, sabe? Ou dialoga bem, para poder aparecer. E aí, eu tinha que apagar incêndio, cara. Eu fiquei pagando incêndio. O cara disse, se não pagar meu salário, eu vou dar entrevista. Se não fizer isso aqui... É tipo, tu pegou um fruto podre que tu não plantou. Se não viesse o dinheiro do patrocinador, da prefeitura, do governo do estado, tinha que saber, tinha que sair de algum lugar. E tava saindo aonde? Aí eu ia... E aí eu fui perdendo o foco do mandato também, né? E isso também criou um prejuízo. Então, é para chegar nessa história da minha não reeleição. Tu chegou a tirar quanto do teu? Rapaz, o povo vai descobrir que eu tinha dinheiro aqui. Eu descobri que eu tinha dinheiro quando eu perdi, mas né? Rapaz, o prejuízo, assim, eu tô aqui no IELCast, né? É aproximadamente 3 milhões de reais. Eu descobri que eu tinha dinheiro quando eu perdi. E aí toda uma construção de vida, eu tive loja de material de construção, eu tive aquilo, tudo que eu tinha juntado, né? Para um jovem filho de pobre... Faltou planejamento? Não foi nem... Faltou planejamento. Na verdade, eu peguei um clube que devia 8 milhões, devolvi com débito de 3 milhões, né? Porque eu consegui perdão de dívida, renegociação, consegui muita coisa bacana. Contratei um advogado que deixou ir a revelia 90% das ações, então eu devolvi com 1 milhão de débito trabalhista a mais, juntou 3 milhões. Mas o problema é que eu não ganhei no campo. Esporte, ele carece do resultado. Se tiver resultado... Você vê, o Bandeira de Melo organizou o Flamengo, mas não ganhava título. O Landim tá ganhando 2 eleições seguidas lá no Flamengo. Você entendeu? O Flamengo do Rio. Então, no esporte, o torcedor só vai pro estádio se o time estiver ganhando. O cara só compra a camisa se o time estiver ganhando. O patrocinador só quer associar a marca se o time estiver ganhando. O que adianta eu ter sido um bom administrador fora de campo e dentro de campo? Qual é a diferença, por exemplo, do... Não ter ganho o título, Vamos falar aqui. Qual é a diferença, por exemplo, do River e Flamengo e do Ceará e do Fortaleza? Em termos de gestão e em termos de paixão dos estados. Na verdade, assim, primeiro, o cearense hoje ele avançou, né? É um patamar totalmente diferente do nosso, né? Enquanto eles avançaram bem, a gente regrediu aí uns 10, 15 anos, né? Mas assim, o que a gente tem que se espelhar não é simplesmente no bairrismo, nem na paixão da torcida e nem no que eles estão hoje, né? Apesar de que isso é um espelho. Mas o que foi que eles fizeram para chegar lá? Então, o que foi que eles fizeram para chegar lá? Todo mundo se envolveu. Envolveu público, privado, sociedade civil, entendeu... Isso é verdade. ...que isso era um patrimônio do Estado. E você não pode fortalecer o futebol do interior e enfraquecer o futebol da capital. Não é porque o Thiago foi vereador de Teresina, é filho de Teresina que está falando isso, não. É porque é onde tem mais gente para ir para o estádio. O dinheiro público pode ser empregado nisso? Pode.
A partir do instante que esses times caminham com as próprias pernas, o Estado... Porque, na verdade, você está beneficiando uma prática desportiva que vai gerar um movimento financeiro do evento esportivo. Quanto mais gente na praça esportiva... Visibilidade para a região. Você vai arrecadar de todas as formas. O Estado ganha com um pequeno comércio, com a receita do jogo. É um evento. A gente está falando aqui, vai já falar de evento. Então, assim, é um evento que movimenta comercialmente, financeiramente a cidade, movimenta o Estado, que traz outros benefícios, entendeu? Que gera um tipo de agenda para a população, entendeu? Por exemplo, o Altos tem feito essa diferença aqui no estado? O Altos tem um trabalho... Mais profissional, né? Numa pegada mais... ou não? Sim, eu acredito que sim. Eu até elogio aqui o VAR pelo trabalho que ele fez. Agora sim, tinha uma fonte permanente. A questão é que você tem uma receita permanente, né? Então, de repente você tem uma... Quando fala receita, era a prefeitura. Sim. Então você vê agora... Perde um pouco da receita e já vai... Mas ele está conseguindo andar, aí o que tu falou, o público chegou, deu a base. A galera abraçou, ele foi para as competições nacionais que trazem dinheiro. A Copa do Brasil... Copa do Brasil traz dinheiro, Copa do Nordeste traz dinheiro, o campeonato a partir da Série B começa a trazer algum tipo de receita. Então, quando você leva o time a esse patamar, aí você pode, digamos, eu vou usar essa expressão, desmamando aqui e colocando óbvio. aqui. Você entendeu? Lógico que você tem que cobrar a esses clubes responsabilidade fiscal, responsabilidade com o atleta, financiamento da base, porque eu acho que o maior investimento de recurso público deve ser na base. E o que gera para o clube talento. Depois para não precisar mais do público. Exatamente, que é o que vai fazer com que o clube tenha uma receita própria. Ceará e Fortaleza são prova disso, né? Eu vou te dizer, a gente revelou um goleiro aqui no Flamengo do Piauí quando eu estava presidente, foi para o Ceará, mas tivemos que abrir mão de qualquer tipo de receita pro Fortaleza, senão não iam contratar o cara e abrir mão do sonho. Hoje ele tá onde? Tá lá, tá. Goleiro reserva do time titular do Fortaleza, é segundo goleiro do Fortaleza. Mas, bom, a gente conseguiu, jogou inclusive aquela Copa Sul-Americana pelo River Plate do Uruguai, né? E eu não sabia, mas o Flamengo terminou tendo uma receita porque uma transação internacional de alguém revelado pelo Flamengo, apesar dele não ser clube formador até 21 anos de idade, gera uma receita que é calculada proporcionalmente, multiplicada vezes o salário que ele vai receber lá. Então terminou que o Flamengo teve direito a receber $30 mil na época, que ainda foi uma receita, foi a única receita que veio. O Piauí é bom formador de jogadores de futebol? Na base? Na verdade, a gente tem grande talento. A gente não é um bom formador. A gente tem grandes talentos aqui. A gente individuais. Na verdade, o que eu estou dizendo que a gente não é um grande celeiro de revelar, não é porque a gente não tem a qualidade aqui. A gente tem um material aqui, mas como a gente não prepara bem e nem cria vínculos, o Piauí não aparece como o estado que revela, né? Ele sai e, bom, a gente vai ter um exemplo agora. O zagueiro que foi para o Ceará, que estava até o ano passado com um contrato com o Fluminense. Bom, esse daí estava bem amarrado, bem formado, mas a maioria, a gente nem sabe que saiu do Piauí. O cara simplesmente acabou um campeonato aqui, o clube não criou nenhum tipo de vínculo, era aquele campeonato que você joga, você não tem uma preparação física adequada, você não tem... E o cara acabou o vínculo aqui do campeonato, ele faz uma viagem, lá mesmo ele fica, no outro clube de outro estado. Ainda em termos esportivos, um dos principais destaques hoje do Piauí é o futsal, né? E o de Resenha, ele foi assim... A gente precisa do futebol profissional, o que o Daniel está fazendo no futsal, entendeu? Ele foi muito ousado e acho que a gente devia até... Eu até perguntei a última vez que ele veio aqui se o de Resenha podia participar, participa do Campeonato Piauiense, vai na sequência, ele deixou muito em aberto. Ele precisa federar, ele paga uma taxa para a CBF, para mas já é um federação isso, né? local. Bom, é isso. Passou... o que eu ia dizer, é porque... A gente estava falando de quando eu não fui reeleito. E aí pesa, né? Eu saio não reeleito e quebrado do Flamengo. Aí, bom, era essa parte que a gente ia chegar. Porque quando eu não sou reeleito vereador, logo na sequência eu peço a renúncia do Flamengo. Então, para todo mundo disse assim, rapaz, esse cara não vai eleito mais nem síndico de apartamento. Então, era bem só isso aí que eu queria lembrar para você. Isso comprometeu muito familiarmente? Cara, eu agradeço muito a minha esposa, sabe? Ela é muito equilibrada, apesar... Ela é 9 anos mais jovem do que eu, mas ela é muito equilibrada. Se não fosse ela, eu também não tinha conseguido me recuperar e chegar hoje numa nova oportunidade que a gente está tendo. Eu falei assim, rapaz, eu não tinha nem coragem de mensurar o que eu tava, o buraco que eu tava enfiado, né? E aí passa a eleição, ela senta aqui, vamos sentar aqui no sofá, o que é que tu tá devendo? Bora descobrir o que é que tu tá devendo.
ia deixar de ser vereador para voltar para um salário da Caixa, sem função, para retomar uma carreira, para receber R$5.000, eu não vou pagar nunca um débito. Aí quando a gente tá lá, aí a conta já vai passando de 1 milhão, eu olhei aqui para ela, vai me largar. Ela vai no final da conversa ela disse, vou voltar para casa da minha mãe. Bom, e ela disse assim, você já sabe como é que vai resolver? Eu falei, não. Ela disse, começa fazendo isso, começa fazendo aquilo e tal. Bom, e ficou até agora, entendeu? Bênção, meu irmão. Firme, né? Firme. Então, assim... Essa é a base. Essa é a base que o cara precisa, entendeu? Então, eu não posso desconhecer isso, que ela, se não tivesse aquele momento, então falou, ideia de negócio, sempre foi um cara que empreendeu, faz isso, tua família te criou na construção civil, faz uma obra, vai, foi andando, vende um material e vamos fazendo, então... Graças a Deus. Tiago, você... Vende um imóvel, porque assim, você abre mão do que tem, ela vende para pagar e tal, e depois tu compra outro e tal, e foi... E essa é a parada. Tiago, você passou pelo INCRA, como é que você vê aí a questão dos assentamentos? Eu que recentemente estive lá no 8 de março, 17 de abril, são regiões bastante carentes. Como é que você vê aquela questão lá? Você que passou pelo INCRA também recentemente. Aproveitando a pergunta do Kills, como é que foi chegar lá, né? Pois é, aí já é retomada, né? Bom, aí é interessante essa história porque... Tu ficou leproso? Todo mundo correu de ti? Todo mundo correu de mim, até os amigos de infância. Sobrou uns 3. De uns 20 sobrou uns 3. Entendeu? Uns loucos, assim, uns talvez mais lascados que eu. Então vamos ficar aqui perto dele. O resto todo mundo. O resto todo mundo corre sim. Aí, bom. Aí eu falei assim, né? Eu na verdade, eu me fechei e disse, eu vou ser candidato a deputado estadual. Eu disse, eu não vou falar pra ninguém, porque todo mundo vai dizer, pai, porque tá louco. Quebrado. Não ganhou nem pra vereador, vai ser candidato a deputado estadual. Esse cara tá ficando louco. Então... eu resolvi não contar nem para ninguém. Falou, vou começar um trabalho aqui de formiguinha e de repente vou aparecer aí e tal, candidato. E aí eu estava secretário executivo de governo da prefeitura, passou a eleição, o prefeito me convidou, prefeito Firmino Filho, estava lá, cheguei pro prefeito com 4 meses, prefeito, quero sair. O prefeito estava trabalhando no nome da esposa para ser candidato, se eu ficasse lá, ele não ia interessar ele eu ser candidato. E aí eu tinha que voltar pro banco, eu peço... Ele aceitou de cara? Não, ele quis, né, insistir para me ficar, pediu para me indicar o nome, indiquei o nome de uns amigos, ele não aceitou, só aceitava se fosse alguém da minha família, ele achou que eu podia estar querendo romper um vínculo com ele, e aí só aceitava se fosse alguém da minha família. Eu indiquei na época meu pai, que ficou subsecretário da CEMEL, do Renato, né, do Renato PG. Bom, aí eu tinha que voltar para o banco, só que para mim voltar para o banco eu não consegui fazer uma campanha. E eu, como não tinha estrutura, eu gravei uma fala do Lula quando veio receber o título de cidadão piauiense. Ele virou pro Hélito, e eu estava assistindo em casa pela TV, a Assembleia falou assim, companheiro Hélito, quando faltar dinheiro você anda mais. E eu gravei aquilo, eu falei assim, quando faltar dinheiro você anda mais. Eu lembrei quando era vereador, que os finais de semana que eu estava ali, eu disse, não vou sair porque a galera vai me pedir. Bom, se tu anda em 10 lugares que vão te pedir, anda em 30 agora. Que tem algum lugar que não vão te pedir, o cara vai ficar satisfeito porque tu foi. Eu entendi a lógica da fala dele, né? E aí eu peço licença sem vencimento do banco, tinha montado uma loja para a esposa, era o que tinha escapado. Vamos viver da lojinha de roupa aí. E ela fez um curso para consultoria de imagem e eu vou correr o trecho. Eu só tinha dinheiro para combustível, comida e hospedagem, não tinha outra coisa. E comecei a viajar o estado sem dizer nada. Ninguém me via em Teresina e tal. Eu disse, deixa Teresina pro final, porque se eu chegar em Teresina dizendo que sou candidato sem cargo, sem obra, sem estrutura, todo mundo vai mandar. Eu falei, chego no final em Teresina. Bom, eu fiz isso. Eu comecei a viajar em agosto de 2017. E aí, quando eu vim para Teresina, em setembro de 2018, faltando um mês para a eleição. E aí, toda essa caminhada pelo interior do estado me deu 10 mil votos no interior. E aí, esse um mês em Teresina, eu fiz 6 mil votos em Teresina. Então, eu fiz 16 mil votos em 2018. Aí é onde chega a história do INCRA. E como eu fiz 16 mil votos... Capital político. Todo mundo se pressionou. Eu falei, cara, esse cara não está em cargo nenhum, ninguém está apadrinhando ele. Disseram que ele estava lascado. Como é que é essa parada aí? Como é que é essa história aí? Ele fez 16 mil votos. E aí eu comecei a receber uma série de convites para me filiar, partido A, partido B. Todo mundo, se você vier para cá, eu vou lhe indicar para lá, tal. E até que numa dessas conversas, que foi no shopping, com o deputado Júlio César e com o Georgiano, eu resolvi aceitar o convite para o PSD e eles me indicaram para ser superintendente do INCRA no estado do Piauí, né? Que volto mais uma vez desgostar alguém que estava mais tempo e tal, mas bom. Quem foi?
Não, bom. Tem que perguntar. Meu negócio aqui é perguntar. Com certeza alguém tem por aí. Bom, Você sabe quem é, né? mas aí a gente chega lá, cara, e eu confesso pra ti... Você entendia da parada? Não, era isso que eu ia confessar agora. Que eu falei, isso aqui é novo, porque na verdade você sabe, basicamente de longe, que o INCRA mexe com a agricultura familiar. Mas assim, nem de longe eu entendi a importância que o INCRA tinha, que aquela autarquia tinha para agricultores e agricultoras familiares do estado do Piauí. Então, quando eu chego lá, eu entendi que a gente tinha 3 desafios prioritários, que era tentar zerar um déficit habitacional, ainda tinha mais de 1.000 famílias em áreas de assentamento no estado do Piauí que não tem residência, nem construída nem pela Caixa Econômica, nem pelo próprio INCRA. O outro desafio era fazer com que uma política pública de financiamento da agricultura familiar funcionasse de verdade, que é um microcrédito que o INCRA disponibiliza para as famílias que variam de R$5 a R$6.400, são 4 créditos diferentes que somados chegam a R$21.000 e as famílias podem receber todos os 4 de uma vez. Interessante que assim, esse microcrédito, a família recebia 5 mil do Fomento Mulher, né, a nomenclatura lá de um dos créditos. Ele tinha 1 ano para pagar e ele só pagava 20% do valor que ele recebia, R$1.000, recebia 5 para investir na atividade produtiva dele. É um puta do fomento. Então, assim, uma coisa que eu não sabia que existia. Eu falei, meu Deus, tem isso aqui. Pô, vamos tentar ir. E assim, eu sou muito tranquilo. Da mesma forma que eu sou muito orgulhoso do meu mandato de vereador, independente de não ter reeleito, porque eu sei o trabalho que a gente fez por Teresina e tenho convicção de que o nosso mandato de vereador foi um dos melhores. A nossa gestão também no INCRA foi muito importante, principalmente porque a gente vivia uma crise sanitária. Então, meio da pandemia. Aí você chega com um dinheiro desse, você está ajudando essa família a comer. Porque a primeira coisa que o agricultor familiar faz com que ele produz é se alimentar. Ele produz lá na roça dele, a hortaliça, ou ele cria o animal e ali ele vai garantir. É o autossustento, né? E além de comer, ele vai poder comercializar com o vizinho, na feira da cidade e tal. Então, veja só, a gente tem na nossa gestão a maior aplicação de crédito produtivo da história de um gestor no INCRA. Foram mais de R$30 milhões em 2 anos e meio. Cerca de R$32 milhões foram aplicados na agricultura familiar do estado do Piauí. Mas o maior desafio, Eldis, quem está me assistindo também, era a titulação definitiva das famílias. É o título de propriedade, o documento. Ter o lugar, ter a sua terra. Bom, é como se ao longo do tempo tivesse sido deram, mas não entregaram. É mais ou menos isso. Deram, mas não entregaram. Colocaram você ali, mas você nunca pôde bater no peito e dizer, isso é meu. Tá? E você ficava sobressaltado. Muita gente que iniciou uma luta lá para a ocupação daquela área faleceu sem ter um documento na mão para dizer, meu filho, tô indo, mas está aqui. É da minha família. Então, a gente entendeu assim que chegou, apesar de não conhecer, foi muito rápido para a gente aprender, e a equipe lá também nos ajudou nisso, que o maior desafio era esse, era começar um processo titulatório. Um pouco mais de quase 30 mil famílias, né? Pouco mais de 20 e poucas mil, 25 mil famílias no estado do Piauí, só 10% ao longo da história tinham recebido um documento, um título de propriedade, né? Porque posseiros ele era, um título de posse é algo provisório, propriedade que é o definitivo, né? As pessoas até falam muito título de posse, mas posse é provisório, era o título de propriedade. E ele traz o investimento financeiro. Por quê? Porque qualquer instituição financeira, ela quer emprestar dinheiro para quem tem algo que você possa deixar como garantia, né? Agora, quem não tem nada, um banco não quer. Dessa posse, você pode fazer muita coisa. Você pode empreender para o filho, para o neto, dando aquilo como garantia, né? Isso. E tem aqui o Plano Safra, ele tem alguns tipos de investimento. Para quem tem documento, para você ter ideia. Tem o Pronaf do Banco do Nordeste. Para quem tem a posse, só a posse, que é provisória, ele empresta até R$31 mil. Em grupo ele empresta 35, mas para quem tem um documento, hoje tem linhas de crédito através do Plano Safra que chegam a casa de R$100 mil. Então você pode ampliar o seu negócio. Aí imagina um agricultor familiar desse, com um investimento desse, ele vai crescer além do que ele imagina, se ele também tiver uma assistência técnica, um preparo, uma orientação para fazer. Eu digo isso porque eu já conversei com famílias que vieram empreender no estado do Piauí e de outros estados do agronegócio. E o cara, quando me conta a história dele, eu comecei arrendando uma terra de 25 hectares no Paraná,
e peguei um empréstimo de 25 mil. Então imagina só, o cara tem a terra dele, pega 100 mil emprestado, ele começa a fazer um projeto aqui, seja de plantação de uva, de goiaba, criação de gado, pecuário, o que for, e uma fábrica de cajuna, de doce, suíno, e de repente uma plantação de soja, de milho, o que for, e daqui a pouco a gente pode realmente transformar aquela realidade, e essa é a ideia da reforma agrária, não é você morrer miserável, não, é porque não tinha um lugar para ficar e eu fiquei aqui, não, é você dar condição Thiago, da pessoa. E lembrando realmente. que não é um negócio que você consegue resolver em 4 anos. Não, né? não é, mas a gente avançou, Yeltsin. Bom, e ainda tinha outro lado, a segurança jurídica, que eu acho que era assim, e justiça social, cara, a pessoa passar 30 anos num lugar sem receber o documento. Então você vê que muitos filhos de assentado hoje ocupam a área que era do pai, faleceu o pai e a mãe. E eu chegava lá e o INCRA me dizia assim, bote ele para fora. Bote ele para fora? Como assim? Mas ele mora aí a vida inteira. Não, mas ele não pode porque ele tem um CNPJ no nome dele. Então, por que a justiça social? A gente nunca entregou o documento para o pai e a mãe passou, ele montou uma bodega no centro da cidade, quebrou. Para ele poder tentar viver, ganhar uma renda a mais. Como quebrou, ele voltou para onde a origem. O direito chama de vínculo afetivo. A história dele foi construída naquele lugar. Mas porque ele não tirou o CNPJ no nome dele, eu não posso deixar ele ali, num lugar que era para ser dele. Mas porque a gente, público, não entregou o documento, o cara não pode ficar lá. Então isso era uma injustiça que eu... E conseguiu reverter isso? A gente começou um trabalho, né? A gente alcançou a marca de 6 mil famílias tituladas entre títulos provisórios e definitivos. Um maior número também no espaço de 2 anos e meio da história do INCRA no estado do Piauí. Mas aqui para nós, assim, a gente teve que fazer um trabalho, porque para você entregar o título, você tem que fazer o trabalho de parcelamento, que é a divisão dos lotes, né? Todo um trabalho topográfico, aí ou as famílias contratavam a empresa para pagar do próprio bolso, ou o INCRA mandava uma equipe de servidor que hoje é diminuta, não tem mais o que tinha lá atrás, nem um equipamento suficiente, ou o INCRA consegue um recurso Brasília e licita para empresas fazerem, ou criou-se um tipo de parceria para a prefeitura da cidade fazer. Se você não fizer esse trabalho topográfico, uma supervisão ocupacional, o que é supervisão ocupacional? Uma visita de campo, para dizer que a pessoa que está lá na lista continua morando lá, não foi embora para São Paulo, ou não faleceu, ou até para regularizar quem está lá, né? É muito louco. A pessoa não pode receber o documento, então tem que ser feito essas duas coisas. Então, o nosso trabalho inicial, Yeltsin, foi de fazer esse trabalho, porque 90% dos nossos assentamentos eram concebidos de maneira coletiva e não tinha divisão dos lotes para dizer, essa parte aqui é do Kilson, essa parte aqui é do Yeltsin, essa parte aqui é do Thiago, do fulano, entendeu? Então, se não dividisse, não tem como você fazer um documento. Você vai ter que dizer quanto mede a área do cara, quem é vizinho dele, de um lado, do outro. Então, e dizer, não, realmente o cara tá aqui, tá ali plantando, tá vivendo direitinho. Imagina o tamanho dessa confusão, hein? Pois é. Eu me meti nela, mas a gente avançou, cara. Vamos. E eu tenho certeza que tem muita gente aí grata e realizada. Boa parte desses... Era uma emoção absurda que as pessoas sentiam quando recebiam o documento. Eu imagino, cara. é porque é um sonho muito antigo, né? Você via a pessoa chorar assim muito facilmente. Transportar de A alegria. pessoa lembrava do pai, da mãe. Aí te realizava aquela parada? Bom, aquilo ali você valeu. A primeira experiência que eu tive foi com 30 dias no assentamento em Buriti do Lopes. Para mim ali já tinha valido, né? Apesar de que quem fez o trabalho foi os outros antes de mim, eu só fiz entregar. Mas ali aquela sensação que eu tive... Motivou, né? Motivou, entendeu? Então assim... Isso aí sempre me moveu, você saber que você contribui para melhorar a vida das pessoas, mesmo que elas te conheçam ou não, né? Aí tu consegue encostar a cabeça no travesseiro. E aí, Thiago, você sai do cara que tava a bola fora do jogo e te botam de novo no jogo, No né? jogo, né? E agora, numa pegada louca do Rafael, que é eleito governador, 30 dias agora de governo, isso é atemporal, daqui a alguns anos as pessoas vão ver, já começa mostrando algumas ações importantes, né? 35 ações em 30 dias. Você estudou com o Chico Lucas, que é um dos caras de maior confiança dele, se não for o maior, sei, também não tenho muito convívio. Eu falo sobre o que eu escuto, né? Sobre o que eu escuto. E de repente nada, já vinha se traçando, ele te convida para uma pasta que é uma pasta que a gente tem um problema grande hoje. Primeiro ponto, relação de faccionados com drogas, né? Praticamente inexistente, efetivamente a recuperação, a prevenção de garotos e garotas que se envolvem com drogas. 2, que são associados a oportunidade de lazer para essa meninada que não seja o lazer de uma sinuca, que não seja o lazer de chamar para fumar um baseado, que não seja, aspas, esse tipo de lazer, né? E aí, mais uma vez, tu se depara com um novo desafio. Bom,
Primeiro, sim, confirmar tudo que você falou sobre o governador, né? Que a gente mais na frente vai ver o ganho que foi ter eleito o Rafael governador do estado. A gente só vai perceber à frente. O Rafael é um cara à frente do tempo dele, né? É um jovem de 37 anos, mas com a inteligência absurda e que, tenho certeza, vai fazer o maior governo da história do Piauí, certo? Bom, e o Rafael nos convidou para esse desafio, né? E, assim, sim, muito desafiador a proposta que ele nos fez de bater de frente com o problema. Hoje, assim, se você for para pesquisas de opinião, você vai ver que o que a população mais pede, além de emprego e saúde, é que melhore a situação quanto à violência, do combate à violência. E todo esse trabalho que o Chico, que realmente tem essa confiança do governador, precisa fazer, passa por esse problema da droga. Hoje a droga é o maior motivador da violência que a gente tem vivido, tanto em Teresina como no estado. É a maior de todas as pandemias. É a maior de todas as pandemias, é a droga. Então, assim, a gente tem um desafio absurdo. E, rapidamente, nesse período aí de 35 dias do Rafael... Antes, só porque eu pulei um pouquinho, tu se credenciou pela votação que você teve também, Bom, né? Exatamente. A gente foi candidato novamente a deputado, dentro de uma alça de acordo que ele fez com o MDB. Então havia um compromisso, inclusive, da gente ir para a Assembleia Legislativa, e ele me fez esse convite. Logicamente, trabalhou a possibilidade da gente ir para lá, mas ele me apresentou essa ideia. Ele disse, olha, Thiago, você pode ir para lá tranquilamente, tenho essa articulação que eu posso fazer, mas o que eu realmente gostaria era que você assumisse aqui essa... Pelos teus resultados, por onde você passou. Creio eu que isso contou, com certeza, deve ter contado, inclusive, alguma espécie de comentário disso, você tem experiência de gestão, bom, é uma área que precisa ter uma acessibilidade, um bom diálogo com o secretário de segurança, você tem essa relação né? de amizade com o Chico desde antes, então é algo sensível e urgente que a gente precisa fazer, e a gente precisa enfrentar esse problema de frente, envolvendo o que foi dito aqui no começo, as famílias. A gente precisa trabalhar para recuperar as crianças, os jovens, e, na verdade, não deixar, Yeldson e Kilson, elas serem tragadas por esse submundo. Tu falou em tragar, eu acredito que hoje os nossos jovens, eles são adotados pelo submundo. O pai está na rua, está trabalhando muitas vezes, a mãe não tem uma formação religiosa, a família não tem isso, e de repente chega um cara que é mais legalzinho do que... com dinheiro para alguma coisa. É bem Bom, isso. então a gente precisa fazer um trabalho de redução de danos. A gente precisa agir e mostrar para esses jovens que a coisa é melhor do que isso, né? Hoje virou para alguns adolescentes, pô, é bacana ser de uma facção, é bacana. Então, assim, é isso que a gente precisa trabalhar. E para a gente poder trabalhar, a gente precisa do Estado, e o governador está disposto, a gente precisa da sociedade civil, a gente precisa da imprensa e a gente precisa das famílias, sobretudo, se envolvendo nisso tudo. Então, a gente começou a pesquisar coisas que fizeram aqui, começar da América do Sul, que tinha um histórico de drogadição absurdo, inclusive a partir da Colômbia, algumas informações a gente foi pegando com algumas pessoas da Polícia Civil que fizeram alguns tipos de palestra na América Latina. Também a gente começou a levantar informações com o estado do Pernambuco, que é referência nacional nesse trabalho de prevenção e cuidado e de redução de danos. O estado do Ceará adotou um modelo parecido com o que o Pernambuco fazia, e o Pernambuco vem há 15 anos fazendo isso, e os resultados são extremamente positivos. Eu lembro que eu fui a Pernambuco em 1999 para uma excursão que era para o Despertar da Igreja Batista, e disseram, cuidado, não sai na rua depois de 10 horas, porque é a capital mais violenta do Nordeste, é o Recife. E esse trabalho ajudou nessa redução, né? E hoje a gente tem um histórico e um número muito positivo lá no estado do Pernambuco. Então a gente quer trazer isso para cá. Mas, por exemplo, esse modelo de... Vamos lá, que o menino se drogou, bateu na mãe, quebrou tudo dentro de casa, agora enfurna ele lá numa clínica de reabilitação. É esse o modelo? Não. A gente precisa trabalhar primeiro. A gente tem um plano nacional, certo? Uma política nacional de drogas. E a gente precisa acompanhar o que diz o plano nacional em todos os fatores. Mas, assim, o nosso principal motivador nesse momento é fazer com que outras crianças e outros adolescentes, jovens, os adultos, não consigam ser tragados pela drogadição.
não caiam no vício, certo? É o desafio inicial nosso, que a gente ainda não tinha uma política formatada aqui no Estado do Piauí. Então nós vamos formatar isso e executar, logicamente. Isso requer pressa, a gente tem que fazer isso logo. Então nós vamos trabalhar com a prevenção. A gente vai fortalecer essa prevenção, e aí essa prevenção vai se dar através do esporte, através do lazer, através da qualificação. Nós vamos gerar oportunidades para essas crianças. Ou ela vai ter a escolinha de futebol, ela vai ter aula de dança, ela vai ter aula de música, ou ela vai ter a qualificação profissional, que inclusive pode ser feito junto com o familiar, pode ser feito junto com o pai, junto com a mãe, a jovem. Que pode ser à distância, inclusive. Exatamente, que pode ser à distância, o pode ser presencial. Então, assim, a gente precisa fortalecer. Isso, né? Quase tudo é redução de danos. Eu estava conversando hoje com o Sam, que foi quem nos antecedeu lá na pasta, junto com a nossa equipe, e ele dizendo, olha, se você faz um trabalho de levar comida para moradores de rua, pessoas em situação de rua, você também está trabalhando na redução de danos. Então, o que acontece? Enquanto você estava alimentando, ele disse que enquanto ele estava dando comida lá, evangelizando, ele é da Igreja Católica, o cara falou assim para ele, o usuário voltou, ele disse, olha, bacana, você não está só me dando comida não, enquanto a gente está aqui conversando, você está me dando comida, eu deixei de usar 4 pedras de caca. Então, assim, a gente precisa evitar que pessoas caiam e levar isso para o acolhimento e a recuperação, né? E a reinserção. E a reinserção. Aí o acolhimento e a recuperação que você falou, não pode ser simplesmente só trancou aqui, porque a gente não pode transformar uma comunidade terapêutica, e a maioria delas fazem um trabalho extraordinário e belíssimo, só num lugar de descanso, ou de passar uma temporada, tem gente que se esconde até da polícia em algum lugar. Deixa eu te fazer um questionamento. Então, mas tem tido esse diálogo com essas clínicas de reabilitação as também? comunidades, a maioria delas, elas querem melhorar e fazer o trabalho da melhor maneira possível, e realmente já vem fazendo mas, por exemplo, o trabalho. Agora precisam dessa assessoria do governo do Estado. O governador Rafael, ele tem falado muito sobre metas, e isso tem sido muito claro. Foi muito claro nos primeiros 30 dias, por exemplo. Quando você oferece agora, você é o gestor da pasta, quando tu oferece uma possibilidade de recuperação e reinserção, tu vai trabalhar com metas de resultados. Então, tipo assim, eu tenho uma instituição que eu consigo não é ressocializar, mas ressocializar fazer também. a entrega. Se entrou 100 e eu tô te entregando 70 com vontade de reinserção. Bom, inclusive, assim, a gente não pode aferir esse dado, mas esse dado é uma informação que a própria pasta tem dado pelas comunidades terapêuticas. De cada 10 pessoas que entram numa comunidade, 9 têm recaídas. Então, assim, a gente precisa buscar alternativas. E a reinserção social é uma alternativa para a gente melhorar esse índice, até para que a gente possa utilizar o recurso público da melhor maneira e cumpra metas como o governador está pedindo. Me expressei errado. Então, deixa eu retornar. Esses cursos de reinserção no mercado, vocês vão cobrar também sobre metas de eles estarem aptos ao trabalho? Exatamente. A gente precisa trabalhar. E pode trabalhar. Mas esse dado dá para aferir. A gente está montando uma equipe multidisciplinar que vai fazer esse acompanhamento de quando ele passou na comunidade terapêutica, do trabalho de reinserção, que é essa qualificação que pode ser feito por uma comunidade, Entendi. Pode ser feito por uma entidade, pode ser feito por um particular. Não tem problema. O que eu estou te falando, por exemplo, ele conseguiu ficar limpo, tá bacana, vamos oferecer um curso agora de instalador de placa de energia solar. Ele tem que concluir o curso. Exatamente. Ele vai concluir o curso. Essa é a meta. É a meta, e a gente vai certificar ele, inclusive vai fazer um elo com as empresas. Vamos convidar as empresas que trabalham com energia solar, para ela estabelecer fibra uma ótica, cota. os caras estão precisando. Buscar algum tipo de benefício fiscal para essas empresas, entendeu? Para que elas possam contratar essa mão de obra. E aqui, para quem está nos assistindo, eu vou dar um exemplo. Inserir no mercado de trabalho. Há uma espécie de preconceito. Agora, eu posso testemunhar na prática. Eu vivi uma situação com um amigo de infância. Eu perdi meu melhor amigo de infância, inclusive eu dei o nome do meu filho a esse melhor amigo de infância. Eu perdi praticamente para as drogas. Ele desencadeou outras doenças devido ao uso excessivo de drogas, né? E ele faleceu com 23 para 24 anos de idade. Era meu melhor amigo de infância, o Jonathan, que foi o que eu dei o nome do meu filho, que é autista. E aí, o que acontece? Eu tinha um outro amigo que também tinha problema. Então, eu fiquei receoso de perder esse outro amigo. Nessa mesma situação, comecei a ajudar ele. Então, a família vem, procura minha ajuda. Nós vamos precisar convencer ele a ser internado. Aí ele vai internado. Quando ele sai da internação, eu levei ele para trabalhar comigo no Detran, certo? Aí ele tá lá trabalhando comigo, ele tem uma recaída. Aí sai, a gente convence ele, vai se cuidar e depois tu volta. Quando ele volta, era vereador. Eu coloquei ele dentro do meu gabinete para ser meu assessor parlamentar.
E depois disso, que o senhor deixou de ser vereador, ele não caiu mais. E ele hoje, ele trabalha, né, um emprego muito bom, bacana, ganha aproximadamente 15 mil reais por mês, tem um carro bacana, um apartamento bacana, 2 filhos. Você entendeu? Então a gente precisa dizer isso para a sociedade, que até porque que tem como dar certo. Às vezes o problema está dentro da nossa família, a gente gera uma série de preconceito, que aí a gente precisa ter um link, não adianta você cuidar ali e não reinserir o cara. Às vezes o cara é chefe de família, aí ele volta, depois do tratamento, para casa, aí vê a família passando necessidade, aquilo já afeta o psicológico dele, aí ele vai beber uma dose, da dose ele vai para... É, bem isso mesmo. Para a gente fechar essa pauta aqui, que eu queria tratar da última pauta sobre a sua luta pelo autismo, pela essa representatividade que eu acho importantíssima. Você falou sobre prevenção. A gente vive um momento hoje, você falou muito sobre periferia e tal, mas a gente vive um momento muito difícil na Zona Leste, onde a gente vê nos bares e restaurantes meninos e meninas sendo aliciadas e aliciados com drogas. É o primeiro passo, depois para a prostituição, e isso se transforma numa rede absurda. Existe esse pensamento na tua pasta de se alinhar, por exemplo, com a Secretaria de Segurança para uma ação imediata disso, para a eliminação e trazer novamente essas pessoas para a família, de dar oportunidade de crescimento que não seja por isso? Total, Yeltsin, total. E assim, eu acho que aquilo que a gente fez que deu certo, a gente repete, certo? E a gente tem uma ideia, tem que trabalhar alinhado com a Secretaria de Segurança. Qual é a nossa ideia? A mesma ideia que a gente trabalhou quando foi diretor do Detran, da Operação Salva Vidas. É educação com fiscalização. Ela funciona. O que a gente vai fazer? A nossa equipe da coordenadoria tem o papel de desenvolver campanhas, né? De orientação, de prevenção, certo? Então a gente pega em parceria com a Secretaria de Segurança e vai fazer um trabalho de ir lá na porta da boate, na porta... Eu sei que é um lugar que o cara não quer ouvir, mas a gente precisa ir, a gente precisa entender quais são os pontos que mais funcionam isso, né? Quando estava vereador, a gente estabeleceu um projeto de lei que era para combater a prostituição infantil. E a gente descobriu os 11 pontos de vulnerabilidade do Estado. Então, você vai fazer um trabalho... Que eram mais impostos, inclusive. De combustíveis. De combustível, eu lembro. E aí a gente vai para onde são pontos nevrálgicos e aí a gente vai falar, olha, a gente quer falar sobre isso e tal, tá falando ali. Bom, primeiro a educação. E depois a gente vai fazer a fiscalização. Fiscalização de prender um jovem usuário que acabou de ser induzido, não. De buscar quem fornece e tentar... Quem copita. Pro tráfico e para prostituição. Exatamente. Porque uma coisa leva a outra, né? Exatamente. É o que tem sido associado, né? O tráfico e a prostituição, eles caminham juntos. Então, é isso. A gente precisa trabalhar. A equipe da Secretaria de Segurança vai com a gente para o trabalho de orientação, de prevenção, de recomendação, mas a gente vai também aliar a inteligência da Polícia Civil, da Militar. A própria Militar, né? Quem são os cooptadores, quem são essas pessoas que estão fornecendo, para que aí a autoridade policial tome a devida providência, entendeu? A gente tem que ir juntando e fazer com que a gente realmente consiga... Bom, nós temos casos e casos gigantescos por aí. Não, se acochar aqui em Teresina, na Zona Leste, velho... Yeltsin, mas eu acredito. A teia é grande. A teia é muito grande. Os outros estados deram certo, porque aí também vai dar certo. O governador vai cobrar. Você sabe por que eu tô falando essa parada? Porque eu sou pai de menina, né? E minha filha tem 14, vai completar 15. Quando ela vai resolver sair, eu tenho um fato de uma amiga que eu conheço com o esposo. Eles foram para um evento à noite, uma festa, e ela foi ao banheiro com ele. E quando voltou, ela voltou a tomar o copo. E essa menina, a esposa dele desmaiou no copo, tinham colocado uma bala. Uma bala. Que é um tipo de... Enfim... De droga. E graças a Deus o esposo estava ao lado. Ela desmaiou, ele levou para casa, banhou, dormiu. Agora imagina se fosse no copo de uma filha sua, filha minha. E infelizmente, isso aqui dizia... E a vergonha dessa menina no outro dia relatar para a família. Hoje a bala está nas escolas, na porta da escola. É um negócio meio louco, cara. E ninguém absolutamente ainda não tomou o primeiro passo. E o primeiro passo é sobre esses aliciadores. Um lugar de ir também as escolas aí, conversando aqui, a gente já vai, entendeu? Mas eu acho que é uma pauta que tem que ser determinante. Pronto, penúltima pauta. Qual foi esse presente que Deus lhe deu em relação ao seu filho? O que é que você aprendeu com tudo isso? Pois é o Jonathan. Agora deu um cheiro, fui em casa almoçar rapidão para dar um cheiro nele. Bom, a gente teve o Jonathan dia 9 de julho de 2020 ou 2019.
Foi antes da pandemia, então. Vai completar 4 agora, foi 2019. Foi 2 anos antes. 9 de julho de 2019. Então o Jonathan nasceu, tá, o primeiro filho meu com a Mariana, né, eu tenho o Samuel já. E aí a gente, bom, bacana, aquela alegria, eu já há algum tempo, depois de 14 anos, um rapazinho para ela, o primeiro filho, a alegria de ser mãe a primeira vez, e a gente tava de boa. Mas naquele período da pandemia, havia aquela história de que, porque a gente tava convivendo de máscara, os meninos estavam com dificuldade de fala e tal. Mais ou menos com um ano, mais ou menos, depois de um ano, a gente começou a perceber algum tipo de comportamento. Quando eu repreendia ele se machucava e tal. E a gente tinha que dizer, eu percebi que o não era muito ofensivo para ele e tal. Mas procurando uma maneira de dizer para a mãe, assim, eu não sabia se ela estava percebendo. Tu já tinha percebido? Eu tinha percebido algo diferente, mas ele muito inteligente, ele aprendeu o alfabeto inteiro antes de 1 ano e meio de idade. Nossa. Ele sabia do A ao Z, ao Y, ao W, que no meu alfabeto não tinha, né, essas letras. Mas, bom, ele aprendeu. E ele aprendeu a contar até 17, antes de 2 anos de idade, subindo as escadas lá de casa, subindo e descendo. Eram 17 degraus e ele aprendeu a contar. Mas aí passou 2 anos de idade, não formulava a frase. E aí, como ele aniversariava no meio do ano, a gente deixou para colocar ele na escola e já estava com 2 anos e meio. Aí eu comentei com ela, quando comentei aquela situação de mãe, que, né, não, meu filho e tal, não, é por causa da pandemia e tal, vamos botar na escola que vai desenvolver, né? E aí, quando pôs na escola, nos primeiros 2 meses a escola chamou a gente para conversar e disse, olha, vocês perceberam algo diferente e tal, tem algum momento que ele fica muito chateado, ele não obedece comando, ele não consegue responder o que a gente está perguntando. Inicialmente, ainda com 1 ano ele não olhava no olho, mas depois eu fui trabalhando isso mesmo sem orientação, para a gente poder conversar. Quando pediu um abraço ele fazia de costas, depois foi virando de frente aos poucos e tal. E aí a gente foi consultar um profissional, né? Eu conversei com o Joaquim, contador, e ele me deu algumas informações sobre o filho dele. Eu falei, tô achando que o meu filho também tem o transtorno do espectro autista. E ele me deu algumas orientações de profissional, eu pedi a ela que fosse, né? Eu não fui nesse dia, não sei se eu estava viajando. E aí, quando cheguei em casa, ela estava muito chorosa, né? Porque para uma mãe é um baque, né? Ela pensou em tudo, no futuro, o que vai acontecer. Cara, e eu te digo que a partir dali foi algo assim que, se tem como você melhorar como ser humano, ele conseguiu, sabe? Eu confesso a você que muita pancada que você leva, às vezes você vai ficando menos sensível, sabe? E ali foi um aprendizado, um desafio, assim. Eu amo meus filhos, mas é como se você tivesse potencializado o amor. Eu não sei se você consegue entender, não sei se quem está me assistindo mensurar, né? vai conseguir, porque você tem o desafio de fazer com que ele viva como os outros vão viver e se aceite, né? E a gente foi aberto o processo de investigação. O médico falou, tem um lado bom, o dele é de moderado para leve e dá pra gente conviver. E a escola foi muito bacana no primeiro ano e tal. E a gente foi colocando nas terapias necessárias, na fono, na psicóloga. Tu foi estudando, aprendendo. Entendeu? Como era que tinha que lidar com algumas situações. E, bom, eu fui entendendo o que era necessário para daqui a pouco ele conviver normal, como ele está estudando, ele está numa escola normal e tal. E a gente precisa, aí é quando você de verdade descobre a importância da inclusão. O que é que você inclui? Quando acontece com você a às vezes... dor é outra, né? Você fala de inclusão, você trabalha pela inclusão. Eu trabalhei isso quando vereador, eu destinei emenda para os portadores de síndrome de Down, fiz uma sessão alusiva ao autismo, mas uma coisa é você fazer né? E outra coisa é você viver. Passa definitivamente a ser uma das principais pautas da tua vida? Absolutamente, né? O que eu quero é que as outras famílias e outras crianças como a minha tenham a oportunidade de ter à disposição profissionais como eu tenho condição de pagar para o meu, entendeu? É importante você lutar por esses direitos para famílias que não têm a condição que eu tenho. Muito bacana. Né? Então, aquilo que eu estou podendo fazer para o meu filho, eu gostaria de que outros pais e mães tivessem condição de fazer pelo filho. Imagina a quantidade de pais e mães que não têm o poder de fala que você tem, né? O poder de disposição midiático de atingir tanta gente e que queriam estar no seu lugar.
Pois é, então estou falando por eles agora aqui, aproveitando. E conte com a gente aqui, né, Kilson? Com certeza. Né? De verdade mesmo. Só Nessa que uma luta, pauta e que ela tem que ser evolutiva sobre isso. Eu dei uma entrevista essa semana muito preocupado. Por quê? Porque algumas escolas públicas e privadas têm negado a matrícula para essas crianças. Ou têm estabelecido cota. Na lei não há absolutamente nada sobre cotas para crianças autistas. E isso é crime de discriminação. Precisa ser dito. E nenhuma escola pode cobrar mais para ter uma equipe multidisciplinar caso o nível de autismo seja necessário para aquela criança. Tem que estar embutido num custo que eles já colocam para todas as crianças. Se eu for pai de uma criança autista, ou para quem eu procuro ajuda? Você pode procurar o Ministério Público, né? Procurar a OAB e procurar quem é responsável. Se for escola pública, municipal, você procura a Prefeitura de Teresina, do Estado você procura a Secretaria do Estado. E, assim, tem algumas entidades que trabalham com isso, entidades sem fins lucrativos, mas sérias. É basicamente o Ministério Público e a OAB, são órgãos que ajudam. E hoje a tecnologia é oportuna de você rapidamente conversar com essa comunidade sem muitos interlocutores, né? Exato, é um grupo de WhatsApp, alguma maneira assim. Sem sombra de dúvidas. Bom, e é importante, assim, aproveitando as autoridades também assistindo, que a gente tenha, tanto a Prefeitura de Teresina, o Governo do Estado, os prefeitos que estão nos assistindo, tenham equipes preparadas nas escolas públicas. E a gente tenha no sistema nosso de saúde, né, através aqui, também serve para secretarias de saúde, tanto a estadual como as municipais, a gente ter realmente condições de atender essas famílias e dar a melhor orientação, tanto na rede de assistência social como na rede de saúde. É porque é uma rede completa, aí é federal, estadual e municipal. Exatamente. Não é? É porque ele evolui também, ele precisa de oportunidades na universidade. Exatamente. Precisa de... A gente tem exemplos de pessoas com transtorno que vivem perfeitamente bem inseridas na sociedade. O ex-presidente Bolsonaro, o governo dele, ele deu uma atenção especial? Eu confesso a você que eu não acompanhei essa parte. Eu estava, como foi nesse período de descoberta, eu confesso a você que eu me concentrei nessa situação dele. Eu tenho pesquisado de um período para cá. Como tu tinha uma oportunidade mais privada. Eu fui logo trabalhando a situação minha pessoal. E aí decidi... Mas emocional também. Nessa virada de ano, porque a gente descobriu ano passado, né? Eu estava muito focado final, nele. Né? Não, foi na metade do ano. Aí eu foquei... Estava no fogo da eleição. Aí eu foquei no meu filho, né? Eu falei, bom, mesmo aqui nessa agonia da eleição, eu tenho que focar nele, a melhor atenção para ele. Mas é uma pauta que tu vai defender. E aí, quando parou o ano, eu falei, sentei com a esposa e falei, agora eu preciso trabalhar também para outras famílias poderem... E é uma pauta que qualquer governo, embora seja Lula, se fosse Bolsonaro novamente, eu acho que tem que ser uma pauta que você tem defendida amplamente. São pautas, caras, que ela não tem lado... Ela não tem lado político. Tem lado isso político, que eu queria ideologia. Eu queria que você falasse sobre isso. Bom, exatamente. Fechando esse ciclo, eu queria só para terminar esse bate-papo, que é o primeiro de muitos que eu quero ainda trazer. A gente falou sobre os eventos. Não falou ainda sobre os eventos que você vai falar, é verdade. Você disse que aquela era a penúltima, então é... Não, tem duas ainda. Tem duas. Então vamos, para não fugir, a última é Teresina. Certo. Dá esse spoiler aí, vamos falar de Teresina. Tá, o que é que tu pretende trabalhar na tua pasta ainda sobre a questão de eventos? Bom, assim, o governador Rafael, ele apresentou uma proposta ainda, a governadora era Regina, que foi votada pela Assembleia, de uma nova formatação da pasta, que antigamente era Sem Drogas e virou Sendefol. Agora ela é enfrentamento às drogas e fomento ao lazer, né? Isso. Então, você vê o texto da lei que foi alterada, né? Tanto você tem lá incluída, contemplada atividades culturais, como atividades físicas, né? Então, assim, é um misto de saúde com eventos. Bom, cara, a gente quer trabalhar, primeiro, essa questão associada à política social da pasta. Você tem uma política social, você tem o fomento ao lazer, você tem o fomento à atividade física. Então, o primeiro objetivo é você associar aqui a política pública ao fomento ao lazer. A segunda é o fomento ao lazer exclusivo, né? A gente pode trabalhar atividades lúdicas e de lazer aqui dentro da política pública de prevenção e cuidado, e você tem o lazer que é um campo comercial que o governo do estado precisa fomentar e ajudar. O estado, isso vai ajudar tanto ao turismo, ao comércio e tudo. Então a gente quer trabalhar, vamos lá, um calendário de eventos para o estado do Piauí. Calendários de algo que ainda não está sendo contemplado, né? A gente tem aquelas festas municipais que muitas delas vão passar pela pasta, inclusive há um direcionamento de emenda por parlamentares da Assembleia Legislativa para lá, mas a gente quer trabalhar um calendário do estado, até porque a nossa pasta é de estado. E aí a gente vai trabalhar associado, mas a cultura faz lá, o turismo lembrando que é importante pontuar sobre isso.
Um evento no calendário municipal, ele não é só um evento, ele fomenta durante um mês inteiro a compra da roupa, o salão de beleza, a preparação para quem vai, quem vem do interior da zona rural para a capital, da capital não, no caso a cidade, para participar efetivamente daquele evento. Então você imagina o que é o tamanho dessa cadeia de negócios, né? Exatamente. Não, é basicamente o que eu falei para você. A importância comercial é a importância de você fomentar a economia do estado do Piauí. Né? Você fomenta as atividades comerciais diversas, né? E tu vai contemplar, por exemplo, todos os samba que é tão carente hoje. Isso, todos os ritmos? Na verdade, lá é bem eclético. Assim, qual é a ideia? Bom, para mim colocar para você da pasta em si. Na verdade, a gente está montando um calendário de eventos. Não é a Secretaria de Cultura, para deixar claro. Não é. Mas tu vai oportunizar. A gente vai montar um calendário da própria agenda. E nesse calendário da própria agenda, a gente vai ter atividades de apresentação teatral, de dança e shows. É isso. Fomento lazer, que vai movimentar aquilo que a gente acabou de citar. Quanto aqui mais, melhor. E aí, quando você vai fazer dos shows, você vai ter o samba, o pagode, o forró, entendeu? Você vai ter todos os tipos de ritmos. Na verdade, a gente quer contemplar o máximo possível, ser o mais eclético possível, inclusive alguns outros tipos de ritmos que talvez não tenham sido contemplados. E outros tipos de eventos, né? Por exemplo, stand-up, que está muito em alta. Tem bons humoristas aqui no Piauí. Fomenta a cultura com stand-up. Todos esses tipos de eventos, eles estão possibilitados por leis para acontecer através da Sendefol. Então, a gente quer movimentar. Você vai ter que se transformar em uns 3 aí, para dar conta de muita coisa nessa parte também. A cena cultural Rafael e de eventos também. Foi louco, né? Muita coisa. Aumentou aí. Corajoso. Corajoso. Bom, e assim... Tem, cara, no Fomento Lazer, né? Eu tive uma reunião com o Procurador-Geral, Perotti. No Fomento Lazer, inclusive, vai ter obras. A pasta vai ter possibilidade de fazer obras, que o Fomento Lazer, de repente, você construir estrutura, você levar para o município uma praça, um anfiteatro, né? Uma praça de evento, um anfiteatro, ou algum lugar que você consiga fazer uma atividade lúdica, de exercício físico. Tudo isso pode acontecer pela Uma base página. de tecnologia. Também. Por que não? A gente vive num mundo extremamente tecnológico, Exatamente. de oportunidade de... Então, assim, é bem eclético. Além da responsabilidade que a gente também vai ter sobre o Parque Puticabana lá na pasta. Vai para a pasta agora, vai né? para a pasta. A gente está pretende lá. Tu já está pensando em alguma coisa? Já. A gente deu uma verificada lá, fizemos uma visita lá e, assim, precisa ser reformado de alguma maneira. Foi reformada uma parte, né? Mas parcialmente. A ideia era a gente tentar fazer uma reforma completa, nem que conseguisse algum tipo de parceria, né, para devolver o aparelho público nas melhores condições possíveis para a utilização das pessoas, né? Então, assim, já passou muita coisa pela minha cabeça. Inclusive, eu conversei praticamente não tem atividade, né? Hoje você passa lá, ele está meio paradinho. Tem algumas pessoas que vão pela manhã, final da tarde, à noite, pouca gente vai estar, uma penumbra absurda. Então, inclusive, eu dialoguei já com a prefeitura para ver se através da ETURB a gente consegue colocar iluminação de LED lá. Mas não adianta eu colocar uma iluminação boa... Se não tem atividade, né? Se não tem atividade, se não está reformado. Que aí, se botar a iluminação muito clara, vão ver que está meio baleado. Baleado é bom. A gente precisa dar uma ajeitada lá. Eu estou apresentando... Trazer eventos também. Né? E os eventos, eu ia chegar nisso. A gente precisa, porque para me levar o evento lá, a galera vai ver que tá desse jeito e tal. Então a gente precisa dar uma arrumada lá na casa para ter tanta atividade física. Aí o que a gente vai? Depois de fazer esse trabalho, lógico, a gente vai deixar funcionando lá e vamos tentar fazer isso por etapas. Mas a gente precisa fazer uma reforma completa. Pode fazer parceria. Por que eu falei em parceria? Porque PPP? eu já vim lá... Também, mas assim, não estou falando uma PPP maior que isso aí passa pelo governador, estou falando que eu vi empresas de construção anunciando lá, de repente eu vou fazer uma parceria para a gente fazer uma pintura, uma construção de uma parte, uma reforma de uma coisa lá. Se a gente não tiver todo o recurso disponível, fiscal, né? Exato. Se a gente não tiver todo o recurso disponível pelo Estado, agora nesse primeiro momento, é algo que ainda vou dialogar com o governador, mas precisa. E aí a gente, com esse aparelho prontinho, bacana, o que a gente vai fazer? Levar lá para dentro. 2 coisas que estão nas atribuições da pasta. A atividade física, e aí eu tive um diálogo recente com o CREF, da gente disponibilizar para as academias levarem funcional lá para dentro. Bom, para a academia nós não vamos cobrar absolutamente nada e a gente movimenta o aparelho público que está sem ninguém lá fazendo a visitação. Tu entendeu? Então, assim, vai ser um ganho que vai agregar para a mensalidade que o cara paga para o particular. Vem cá, tu nunca pensou em transformar, por exemplo, parte da Puticabana como um dos maiores centros de crossfit?
É bacana, por isso que a gente conversou com o CREF sobre isso, para levar melhor os espaço, alunos né? lá para Certeza, dentro. né? E aí eu também vou ajudar quem tem um quiosque lá para vender alguma coisa, porque a pessoa vai precisar beber água, alguma coisa desse tipo. A gente precisa movimentar a praça. E nos horários final de tarde e noite a gente começar a usar aquele palco, faz um evento, alguma coisa desse tipo. Então, assim, é muita ideia, né? A gente vai precisar de... São muitas ideias. Não, mas eu acho que é só o início. Bom, cara, acho assim, eu tô muito feliz e empolgado com essa motivação tua de fazer isso e pelo exemplo que a gente viu, só não no Flamengo, que também foi muito complicado, vamos deixar isso de boa. Mas as outras oportunidades que as coisas alinharam... Você né? acredita que mesmo tendo sido ruim, tem muito lugar que chegava no interior, o cara disse, pode te conhecer. Não, mas não é que não tem... Tu entendeu o que eu falei? Entendi. Eu tô dizendo que... Porque não foi uma experiência... Eu pessoalmente, eu não gosto quando lembro de mim como presidente. A experiência foi tão frustrante, traumática. Mas eu chego lá no interior, o cara disse, eu te conheço. Mas vamos agora. Midiaticamente foi interessante até determinado time, né? Agora, a gente está já há 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Da eleição para a Prefeitura de Teresina. Pelo planejamento do Rafael e que tu escuta de bastidores, tu acredita numa candidatura própria do PT? Pela experiência que você tem, como já foi vereador, já tentou reeleger, conhece desse métier de Teresina. Tivemos uma votação expressiva em Teresina. 8 mil votos em Teresina. Demonstra que nós somos uma das lideranças que vai sentar à mesa na hora da discussão. Sem sombra de dúvida, 8 mil votos em Teresina é difícil. Exatamente. Difícil, muito complicado. Nos colocou Votação expressiva, né? Entre os 15 mais votados para deputado estadual aqui. Eu te pergunto, tu vislumbra alguma coisa para essa eleição? E eu disse assim, lógico que hoje a liderança do Rafael é quem conduz a nossa orientação política. E eu acredito que o candidato que terá o apoio do Rafael, ele tem largas chances de ganhar. Não só porque é um candidato apoiado pelo governador, mas porque vai ser alguém realmente preparado, como ele é, que vai seguir o modelo de gestão do que ele vai desenvolver aqui. E para Teresina seria muito interessante a gente ter essa força do governo ajudando a capital, e não só do governo estadual, também do governo federal, né? Então, eu acredito muito que o Rafael, no momento adequado, ele vai trabalhar esse nome, que será apoiado por ele. E pelo que você conhece o Rafael, que lembra da infância que você falou, né? Desde muito cedo com o Chico ali, ele já tem na cabeça dele? Eu acredito que tem. Mas ele não vai falar agora, não. Ele vai trabalhar primeiro aí, entendeu? Rafael, ele coloca as coisas todas no lugar certinho, mas ele já tem, antes de ser eleito governador, ele já tinha o nome. Alguns secretários que passaram, ele já tinha conversado antes. Se ele pensou, eu eleito governador, ele já sabia, inclusive, que o trabalho precisava fazer para chegar e a população entender. Quem vai ser o candidato do Rafael? Aí é o Rafael que sabe. Obrigado. Meu irmão, obrigado. Espero que você tenha gostado do bate-papo. Eu que agradeço. Parabéns aí, cara, pela estrutura. Seja bem-vindo à Estação I aí. Eu acho que é a maior do Norte e Nordeste aqui. Não, acho que não tem ainda nada. Eu nem te falei isso, é bacana. A cada 15 dias, ou pelo menos uma vez por mês, a gente vai liberar a estação para grupos de periferia, de ações sociais que não têm a oportunidade de gravar em um produto de altíssima qualidade, e eles vão ter aqui essa oportunidade. Muito bacana, parabéns. A gente vai separar um dia, né, pessoal? Um dia aí inteirinho aí pra turma. De manhã até a noite. Mas eu disse que Kildson, mudando o nome do Voz de Trovão. É o Kilson. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado aí pelo convite e estamos à disposição. Isso vai dar muito bom? Seja bem-vindo sempre aí. Boa sorte lá, bom trabalho. Obrigado. Nós vamos estar aqui para debater mais sobre determinados projetos, mas muito mais para cobrar essa ação efetiva, que é muito importante, que a droga, como diz o Kilson, é o maior de todas as pandemias. Eu falei demais aqui, então vou ser muito cobrado. Fala 1h30. Certeza. Foi bom demais, foi maravilhoso. 1h30, né? Kilson, vamos nessa, tá preparado para cobrar também? Com certeza. Vamos dar um prazo aí pra ele. Obrigado, Tiagão. Valeu, meu irmão. Olha, lembrando que esse episódio vai estar... Todos os episódios saem às 10h30 da noite no sábado na Rede Meu Norte e no YouTube, mas os cortes você procura lá no TikTok, no Kawaii e no Facebook, tá bom? Só digita aí Yelcast e aí você vai ter todo esse acesso. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado pela audiência em 2022, 2023. Vem aí a 3ª temporada a partir de março de 2023. E no TikTok já somos 87 milhões de views. É do Piauí? Para o mundo! Até a próxima. Isso aí é o Cast.